fauna silvestre na lavoura é sinal de prejuízo? Nem sempre. Quando a espécie forma grupos grandes e não encontra alimento suficiente nas áreas de vegetação nativa, realmente pode causar problemas. Mas quando há equilíbrio, a boa convivência entre os animais e os produtores rurais é um indicador de sustentabilidade. Estudos realizados em canaviais, cafezais, pomares e mesmo em lavouras anuais demonstram como a fauna nativa se adapta às áreas de preservação permanente e reservas legais mantidas pelos agricultores, usando os campos de cultivo para garantir alimento, abrigo e locais de reprodução. Aves, mamíferos, répteis e anfíbios vivem e procriam nas lavouras. Cachorros do mato escondem os filhotes na cana alta. Cambacicas, suiriris e tico-ticos preferem os galhos do cafeeiro recém-colhido para instalar seus ninhos. Presas e predadores recorrem a carreadores para circular à noite, caso de veados e onças pardas. E para falar mais sobre este assunto, no programa de hoje, o pesquisador e chefe-geral da Embrapa Territorial, Evaristo de Miranda, conversa com o biólogo, mestre em Ecologia Aplicada e doutor em Biologia de Organismos, Populações e Ecossistemas, José Roberto Miranda, pesquisador da Embrapa. Ele explica, inclusive, como as práticas de plantio direto e adubação verde geram comida farta para muitas espécies. Olá, bem-vindos ao Brasil Verde, um programa do canal AgroMais inteiramente dedicado à sustentabilidade da agropecuária brasileira. E quem nos acompanha sabe que nesse programa nós não estamos aqui só para discutir ideias. Nós trazemos pessoas que constroem essa sustentabilidade da agricultura brasileira e também ajudam a compreender a relação dela com as práticas agrícolas e, no caso de hoje, com a biodiversidade. Nós vamos falar com o Dr. José Roberto, um especialista de fauna e que estuda a fauna selvagem nas áreas cultivadas, nas áreas da agropecuária brasileira. Bem-vindo ao Brasil Verde, Dr. José Roberto. Prazer estar aqui com vocês hoje, junto aos amigos da Band e ao Brasil Verde. Quer dizer que então, Dr. José Roberto, a Embrapa, além de pesquisar sementes, variedades, estudar leite, estudar carne, estudar as produções agropecuárias, a mecanização, a irrigação, ela também estuda a fauna silvestre? Conta um pouco para quem nos está acompanhando como é essa história da pesquisa com fauna silvestre na Embrapa. Bem, na verdade, esses estudos começaram há décadas, né? Não começaram hoje, nós temos mais de 3 décadas que formamos um grupo que se dedicou a entender esse aspecto de sustentabilidade, quando o assunto ainda era tratado de uma maneira muito leve, de pouca importância, né? Pouca relevância. Mas nós já percebíamos que as áreas agrícolas, elas possuíam um potencial muito grande em manutenção de povoamentos, né? Povoamentos, quando a gente diz, é o conjunto das espécies, né? A biodiversidade de animais silvestres, vertebrados particularmente, que lá residem e encontram maneiras de sobreviver e de satisfazer todas as suas necessidades de vida. A Embrapa tem feito isso ao longo dessas décadas, seja em áreas agrícolas, etc., os pastagens, enfim, quando a gente diz agricultura é no sentido amplo da palavra, né? E nós temos trabalhado com ferramentas muito sofisticadas, né? E metodologias, etc., que nós vamos discorrer aqui ao longo do nosso bate-papo, mas a base do nosso trabalho são imagens de satélite. Por quê? As imagens de satélite é uma ferramenta, né? Representa uma ferramenta que nos permite uma visão global, né? No espaço agrícola. Então, vamos dizer, da diversidade, da quantidade de diferentes ambientes e condições que vão desde a área de lavoura e as áreas adjacentes também, que são mais ou menos naturais. As reservas naturais, as áreas de proteção permanente, que são ao longo dos cursos dos rios,
e que são de interesse e protegidas por esses produtores rurais brasileiros, né, que se esforçam muito nisso. Então, nós começamos esse trabalho evoluiu muito ao longo do tempo, e a gente vai poder detalhar um pouquinho mais esses aspectos aí, porque essa evolução ao longo do tempo foi não somente do lado da produção agrícola, mas também da quantidade de espécies, da riqueza, da diversidade de espécies que lá ocorrem nesse tipo de situação, que é uma situação inesperada, né? Para a fauna, vamos dizer assim. Quer dizer que então, com as imagens de satélite, para uma fazenda, para um vale, para uma região, para a área de atuação de uma cooperativa, vocês fazem os mapas, né? Onde está a soja, onde está a cana, onde tem citricultura, onde tem uma APP preservada, uma mata, vocês mapeiam todos esses habitats, todos esses ambientes explorados pela fauna. Agora, como é que vocês fazem para saber os bichos que existem ali? Vai lá uma vez, não é por satélite. Como é que vocês... Que tecnologias, que metodologias nesses 30 anos de pesquisa que vocês têm no Nordeste, na Amazônia, aqui no Sudeste, como os pesquisadores fazem para saber quem são os animais, né, dessa fauna silvestre que tem lá, que inclui répteis, anfíbios, aves, mamíferos? Como vocês fazem isso, doutor Zé Roberto? Bem, isso, vamos dizer assim, tem duas grandes vertentes, né? Uma vertente, quer dizer, é o caso metodológico. Então, são métodos científicos que nós temos que empregar. E as imagens de satélite seria o primeiro passo, de entender qual é a heterogeneidade, qual é o mosaico de situações, de ambientes, inserindo as partes utilizadas pelas lavouras, pastagens e etc., como que isso se distribui dentro do espaço. Essa é uma primeira questão. Depois, gerar dados dentro de um protocolo, vamos dizer, de uma maneira científica, que eles possam ser tratados no futuro, através de indicadores, índices reconhecidos internacionalmente, para valorar essas coisas. Quanto que vale a biodiversidade dentro daquela fazenda de citricultura, que pode ser diferente de outra fazenda de citricultura, ou de diferentes culturas comparadas entre si, enfim, de diferentes situações, né, dentro do espaço agrícola. Agora, existe a outra questão, que são as técnicas. Já não são mais métodos científicos para tratamento de dados e obtenção de resultados, mas são as técnicas de observação da fauna. É detectar a fauna no campo, em cada uma dessas situações, né, e poder identificar aqueles animais. Para isso exige um trabalho e um esforço muito grande da equipe, porque primeiro são equipes formadas por pessoas que conhecem muito bem a fauna silvestre, sabem identificá-la, né? E nós temos assim observações que vão desde observações diretas, quer dizer, quando nós chegamos a um determinado tipo de ambiente, nós selecionamos um local, uma área, naquela área vai ser varrido de uma maneira com estratégias de comportamento no campo, às vezes ficamos parados, às vezes caminhamos, mas para se poder detectar o máximo de espécies que ali ocorrem. Uma coisa importante é que nós não devemos usar métodos destrutivos, então essa sempre foi uma regra de ouro que a nossa equipe da Embrapa preconizou, é que nós devíamos estudar a fauna silvestre sem destruir, sem molestá-la, como se nós não passássemos desapercebidos fazendo os levantamentos. E isso a gente faz, então, de forma direta. Eu tenho aqui até uma coisa para ilustrar um pouco. Fazemos assim, através de instrumentos. A gente usa muito binóculo, né, no campo. Binóculo é importante porque ele amplia a nossa visão, né, aproxima os animais de nós. E a gente pode, através dessas características, às vezes detalhadas, saber exatamente qual é a espécie que ali se encontra. As observações diretas nós fazemos também assim, vasculhando, mexendo em troncos, em áreas, em moitas, andando no meio da cultura. A gente vai aos poucos desalojando, às vezes, entre aspas, né, no bom sentido, a fauna para que nós possamos vê-la e identificá-la. Então é um trabalho de observação direta muito forte. Mas também nós temos assim, uma outra forma que é importante para detectar as espécies,
as espécies serem detectadas através de vestígios que elas deixam. Porque as fezes, a fauna deixa fezes, a fauna deixa tocas, a fauna deixa ninhos, e nós podemos, através desses indícios, né, conforme o tipo de toca, conforme o que a gente encontra na entrada da toca, se são penas de animais, etc., a gente sabe que tipo de animal está utilizando aquele abrigo ali, ou se é um ninho que é um local de reprodução, saber a que espécie pertence aquele ninho, né? E o ninho até traz uma informação suplementar, que é um casal, na verdade, não existe ninho feito por um só indivíduo. Ali o ninho representa 2 indivíduos e que estão se reproduzindo dentro daquele espaço. As fezes também são passíveis de serem identificadas, as espécies através do formato, etc., das fezes. Então exige um trabalho muito muito assim árduo no campo. E existe uma coisa muito difícil, que é a nossa visão, que é limitada. Então, à noite, por exemplo, nós temos dificuldades de detectar certas espécies, e através de câmeras como essa, que é uma armadilha fotográfica, né? Ela dispara conforme o movimento de algum animal, e elas são um grande aliado para os nossos olhos, são os nossos olhos que trabalham à noite, e elas podem filmar animais, e através dos filmes e de fotos que elas tiram, nós identificamos as espécies que ali estão perambulando por aquele local, seja de lavoura ou de áreas mais próximas a essas áreas protegidas dentro da propriedade rural, né? São instrumentos que nos ajudam muito a detectar. Então, existem essas 2 formas, direta e indireta, mas nunca nos esquecendo de ter um método científico robusto para aquisição de dados, e que a gente possa, através deles, chegar a indicadores que sejam respeitados no mundo inteiro, são de uso mundial. Certo. Agora, que resultados, assim, não sei se é possível, de uma forma um pouco genérica, né, dar uma ideia, por exemplo, na agricultura paulista, no Nordeste e outros lugares, que resultados essas pesquisas, fazendo esse inventário, que é ao longo do ano, e vocês ficam, eu sei, vários anos, às vezes, numa região, numa fazenda, porque as coisas variam, né? Mas que resultados mais importantes o senhor destacaria como resultado sobre o conhecimento da fauna silvestre e da sua relação com a agricultura? Relações positivas, negativas? Quais são os resultados importantes dessa pesquisa? Você levantou aí uma questão muito importante, que nós temos que fazer esse trabalho ao longo do ano, porque existem ciclos, existem espécies que são migratórias e só ocorrem durante um período. Então, se você fizer campanhas de levantamento da fauna silvestre dentro desses espaços rurais, desses agrossistemas, é importante que nós os façamos ao longo do ano para pegar toda a variabilidade, né, que existe climática ali ao longo de vários anos, porque também pode variar as condições, um ano mais seco, outro mais úmido, e, sobretudo, para detectar espécies migratórias, como marrecas, narcejas, andorinhas, etc., que estão ali de passagem só num curto período do ano. Então, esse esforço é importante. Agora, o que nós temos notado são 2 coisas fundamentais. Uma é que a primeira é assim, que houve uma evolução muito grande, não só em termos de número de espécies, geração de biodiversidade, o que dá mais sustentabilidade para a manutenção da fauna dentro desses sistemas agrícolas, como também a gente tem aprendido ao longo dos anos que a transformação da agricultura em termos de tecnologia vem promovendo aspectos muito positivos que favorecem a implantação, né, e a manutenção dessa fauna silvestre e a ampliação da riqueza, quer dizer, mais bichos no mesmo ambiente, porque a mecanização é algo... Quais são as tecnologias que estão favorecendo a fauna? Que mudanças são essas que favorecem a fauna hoje na agricultura?
Bom, a gente pode considerar que o Brasil é o segundo maior produtor agrícola do mundo, e ele não faz isso com enxada somente, né? Nós tivemos que desenvolver uma tecnologia, uma mecanização muito grande, né, da agricultura brasileira, e também outros aspectos complementares que foram positivos para o aumento, a ampliação e a implantação da fauna silvestre. Então, a mecanização agrícola, ela favoreceu muito, porque a gente não pode, a máquina, ela tem limites de uso no campo. Então, assim, o relevo, por exemplo, ele limita muito. Se a gente tem um morro que sobe, a gente já não consegue com o maquinário subir naquele morro, plantando, colhendo, fazendo. Então, são preservadas várias situações que normalmente não seriam. Agora, o fogo, um outro elemento que sempre foi usado na cana-de-açúcar, na renovação de pastagem, ele tem sido quase que banido. O da cana totalmente banido, né? Hoje a cana é totalmente colhida crua, o que oferece uma condição muito positiva para a fauna. Quer dizer, nós temos só no estado de São Paulo mais de 5,5 milhões de hectares de cana, e isso tem favorecido muito essa colheita crua da cana para benefício da implantação da fauna silvestre. E depois existe a questão de defensivos agrícolas. Contrariamente a que as pessoas pensam, ou às vezes é divulgado erroneamente, o Brasil é um país que emprega muito pouco defensivos agrícolas. Inseticidas, por exemplo. Hoje se fala, a laranja usa muito inseticida. Como é que a laranja poderia usar muito inseticida se existem parcerias entre os produtores de citricultura com apicultores que levam suas colmeias e que beneficiam suas abelhas, porque elas coletam esse néctar da florada, né, no café, amplia a produção para o produtor agrícola e amplia também a produção de mel para o apicultor, né? E também nós, vamos dizer assim, um último caso o CAR representa isso. O que é? O Cadastro Ambiental Rural. O Cadastro Ambiental Rural mostra que as propriedades agrícolas preservam vegetação natural, uma quantidade imensa dentro do território nacional. Essa quantidade chega a representar 25% das áreas protegidas em todo o país. Quer dizer, 25% das áreas protegidas de vegetação nativa encontram-se dentro dos imóveis rurais. Quer dizer, essas coisas elas só podem ter contribuído para essa ampliação da fauna, né? Que precisa encontrar ali um local de abrigo, de reprodução e de refúgio, vamos dizer assim, né? E de alimentação. É um pouco parecido com o ser humano, né? O ser humano, a primeira coisa, se você não parar de comer, você morre. A primeira coisa, você tem que comer, não comeu, morreu. Então, a fauna é igual. Se ela encontra alimento, se ela está ocorrendo em áreas agrícolas, é que ela está encontrando o alimento à disposição dela, né? Muitos insetos, por exemplo, as aves, todas as aves se alimentam de insetos. Não exclusivamente, mas todas as aves comem insetos. Vários mamíferos comem insetos, répteis, anfíbios, etc. Quer dizer, você tem uma disponibilidade alimentar muito grande que é colocada à disposição da fauna nesses ambientes de agricultura e, claro, que isso enriquece, vamos dizer assim, até de uma certa maneira, o retorno de minerais, né, para a própria terra, porque elas se alimentam de larvas durante a decomposição da palhada da cana, por exemplo, larvas de besouro, minhocas, larvas de outros insetos, né? E com isso ela é beneficiada, a fauna silvestre, ela se implanta, o número de espécies pode aumentar, o número de indivíduos pode aumentar, né? E, consequentemente, elas fazem a reciclagem, que o agricultor, por que ele faz isso? Ele faz isso para retornar nutrientes para a terra. E esse processo pode ser acelerado através da fauna de vertebrados que se alimenta desses invertebrados que estão decompondo a palhada e já devolve na forma de fezes, né? Já de sais minerais, principalmente o nitrogênio, etc., diretamente para o agricultor. Então, beneficia a agricultura. Eu acho que o que o doutor está falando, muita gente constata, quer dizer, a fauna selvagem
tem aumentado muito nas cidades, quer dizer, as cidades oferecem hoje alimento, abrigo para a fauna, quanto mais uma área rural, não é? Dessa que preserva solo, mantém palha, faz plantio direto, muitas áreas preservadas, quer dizer, mais de 1/4 do Brasil sendo preservado pelos produtores. Agora, existem também problemas, né? Há situações em que essa fauna, ela afeta, não é? A área rural, ela se multiplica, pode causar dano e até trazer doenças, etc. Nós estamos aqui caminhando para o fim do programa, nós temos ainda uns 5, 8 minutos, mas daria para o senhor dizer uma palavrinha um pouco sobre essa questão de quando a fauna selvagem se torna um problema para a agricultura, como a gente vê até na parte da fauna exótica, aqui a multiplicação do javali, etc., coisas desse tipo, que estão preocupando mesmo em muitas regiões. De fato, às vezes por uma falta de se chegar a um certo equilíbrio entre o número de espécies, para ter predadores de várias espécies selvagens, predadores selvagens também, né? A gente tem um problema que pode ocorrer, porque a fauna silvestre, ela é vetor também de várias doenças que podem ser transmitidas. Então, por exemplo, os criadores de gado, eles têm problema porque eles colocam sal no coxo, porque aquele coxo vem também se alimentar ali de sais vários animais silvestres, como cervos, cutias, pacas, veados, etc. Eles chegam ali, comem naquele coxo e deixam ali alguma doença que pode ser transmitida, porque eles não são vacinados, pode ser transmitida para um animal doméstico que venha se alimentar naquele local, né? Também tem um pouco a predação de cultura, que às vezes, geralmente não é uma coisa muito importante, que leve a um prejuízo econômico, que o agricultor diga, tal. Mas também existe a predação de animais que se desenvolvem em grande número de algumas culturas. Então, nós tivemos a nossa equipe trabalhando lá na região de Olambra e vimos que, por exemplo, o girassol é uma cultura muito atacada por certas aves, sobretudo as que pertencem à família dos papagaios, né? A gente tem, às vezes, assim, desequilíbrios que ocorrem. Agora, a fauna exótica ela é um pouco mais complicada, porque a fauna exótica, normalmente ela pode não ter nenhuma influência. O bico de lacre, por exemplo, é um passarinho de gaiola, todo mundo gosta no Brasil, acha bonito. Ele não causa o menor problema, ele foi introduzido, ele é africano, está aqui convivendo conosco, tudo bem, obrigado. Agora, já existem animais que foram introduzidos aqui, não tem um predador possível, né? Às vezes não tem nem predador na área de origem deles, então eles têm que criar lá, por exemplo, o javali europeu, que foi introduzido através do sul do continente, né? Principalmente através da Argentina. Ele é um animal que se cria com facilidade, né? A gente está vendo fenômenos que assim, as fêmeas estão se reproduzindo, ficando maduras sexualmente em um ano praticamente, quando levava 2, né? A lebre europeia, que normalmente ela faz 2 ciclos reprodutivos na Europa, ela veio também de Argentina, ela foi solta para caça, etc., naquele país. Ela acabou invadindo o nosso espaço, elas atacam culturas, né? Causam prejuízo, e a lebre se reproduz aqui no nosso clima 4, 5 vezes por ano, e às vezes produz até mais filhote, né? Porque encontra muito alimento. O javali, basicamente, ele ataca muito a cultura de milho no mundo inteiro, quer dizer, no mundo inteiro, na Europa e nas Américas, né? E ele traz um prejuízo muito grande, porque o javali ele come menos de 5% da área que ele destrói passando. São manadas, né, bandos, varas de porcos que se deslocam através das plantações de milho, por exemplo, e comem 5%, mas 95% eles acabam destruindo a mais. Então, se a gente pega 100 hectares, eles comem 5 hectares e 95 eles destroem praticamente na passagem deles, porque eles derrubam o pé de milho para poder comer espiga no chão, né? Isso é um problema grave, não tem predador, exige controle. Lá na Europa, eles têm o controle do abate, né? A França, por exemplo, em um ano, no ano passado, abateu 560 mil javalis só no inverno, né?
E hoje ela está prolongando o controle dos javalis ao longo do ano, porque os javalis estão se aproximando das cidades, estão se aproximando das áreas suburbanas, né? Tem animais também que podem até causar algum acidente. A gente vê que, às vezes, no Brasil, felino é comum encontrar no Brasil, hoje andando pelas cidades. Não se tem nenhum acidente grave, mas é possível. Doutor Zé Roberto, nós chegamos ao fim do nosso programa. Passou muito rapidamente. Eu queria dar um minutinho aí para o senhor fazer, talvez, agradecendo já antecipadamente sua participação, uma coisa que vai interessar muita gente. A pessoa não imaginava que a Embrapa tinha todas essas pesquisas. Eu acho que elas também servem para orientar o controle, né, dessas espécies que estão proliferando e causando danos, né, à agropecuária e até à saúde humana. Mas eu queria que o senhor usasse aí os nossos momentos finais para alguma mensagem que o senhor queira deixar para quem está nos ouvindo aqui. Muito obrigado. Eu que agradeço, para mim foi um prazer participar dessa emissão do Brasil Verde, e eu diria assim que 2 pontos que nós podemos concluir é assim que a fauna silvestre hoje ela é parte integrante do processo produtivo e é vista assim pelos agricultores. Então os agricultores eles têm buscado comportamentos de conservar a fauna silvestre, eles gostam da fauna silvestre, gostam de ver os animais, né? Dificilmente algum atribui algum prejuízo financeiro maior a isso aí. Então, poderia dizer assim que hoje a fauna silvestre no Brasil, dentro dos nossos sistemas agrícolas, ela é uma parte integrante desse setor produtivo, né, que é tão importante para o nosso país. E está desenvolvendo, assim, vamos dizer, a outra coisa, é uma relação harmoniosa, né, com a agricultura brasileira. E, para encerrar, eu queria dizer assim que o Brasil tem a maior biodiversidade do mundo. Sempre dizem isso. E é verdade, nós temos. E nós não temos isso só em áreas de vegetação nativa. Nós temos também dentro do espaço utilizado pela agricultura brasileira, com o esforço dos nossos agricultores. Sem dúvida, há um esforço muito grande. E eu acho que o Brasil, em termos de biodiversidade, que pode aferir, vamos dizer, um selo de certificação para o nosso produto ou um diferencial, produzimos preservando e produzimos de maneira sustentável, porque nós precisamos, além de tudo, não uma espécie, o conjunto da fauna silvestre que existe no Brasil. O agricultor ele está desenvolvendo um papel conservacionista muito importante para o país e ninguém pode competir com o Brasil nesse sentido. Nós somos os melhores do mundo. Doutor Zé Roberto, muito obrigado por sua participação e convido a todos a nos encontrar de novo a semana que vem aqui no Brasil Verde.